histórias que mexem com o coração da gente. Então, vamos recapitular um pouquinho do encontro passado. Deus colocou dentro de mim, de você, de nós homens, um coração masculino. Mas não é só um coração de homens. É uma parcela do coração de Deus. Esse coração é composto, basicamente, pelo desejo por uma guerra, o desejo pela aventura e o desejo pela bela. Desejos que está no coração de Deus, que Deus compartilhou comigo e com você. O pecado subverteu esses três desejos e transformou em coisas ruins. Mas isso não quer dizer que a origem dele é o pecado. E eu percebo que talvez a gente não tenha toda a clareza ainda disso, sabe? A gente sabe, percebe esse desejo, a gente sabe que foi criado para uma grande história e muitos de nós vivem igual uma mosca presa entre duas lâminas de vidro da janela. Eles têm esse desejo, eles percebem que toda grande história, toda história emocionante tem esses elementos, você percebe isso dentro de você, mas você não sabe como romper para experimentar isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A pergunta que arde dentro da gente é por que Deus te deu esse coração? Porque se você for considerar, a religião diz exatamente que você deve reprimir essas coisas. Reprima o desejo pela guerra. Reprima esse desejo de aventura. Reprime essa admiração pelas mulheres. Mas a questão é que Deus te deu esse coração. Por que essas coisas ardem tanto dentro de você? E aí eu tenho que fazer uma outra pergunta para você. O que a vida cristã, como você conhece, tem a ver com essas coisas? Lá no fundo, eu e você sabemos que o que nós conhecemos não tem muito a ver com isso. Nós, apesar de não crermos assim, percebemos que parece que alguns são chamados para uma aventura do lado de Deus. Outros não, outros vão trabalhar, vão frequentar os encontros caseiros e uma vez por mês ou uma vez por semana e nos encontros gerais. Parece que aquilo que a gente experimenta de evangelho tem pouco a ver com esses desejos que Deus plantou no seu coração. E aí eu fico imaginando alguns de nós perguntando para aquilo que a gente chama de igreja hoje, né? Qual é a maior batalha que Deus tem para mim como homem? A resposta geralmente é o pecado. Não estrague as coisas. Não cometa pecado. Será que essa é a grande batalha heróica que eu e você fomos chamados para ter? Será que o objetivo de Deus em me colocar nesse mundo, nessa geração, foi para me tornar um homem de boas maneiras? E sobre aventura? Qual é a maior aventura que Deus tem para mim? Geralmente a resposta dessa instituição que a gente chama de igreja é: não, a sua aventura é ser responsável. E a gente se sente assim, como se a gente não tivesse onde oferecer esse coração masculino, agressivo, voraz, apaixonado. Parece que a vida trata somente de dever, obrigação e responsabilidade. Não, vá à igreja com fé. Tem os seus momentos ali silenciosos. Não atrapalhe o pastor de pregar. Será que essa é a grande aventura? Por que será que o meu coração fica me dizendo que tem algo mais? Não pode ser essa a resposta que Deus tem para minhas perguntas. E sobre a mulher? Aí piora um pouquinho. É melhor você vigiar para você não cair, rapaz. Tenta não estragar tudo. Se você é solteiro, o conselho é: fecha os teus olhos, não fica olhando para as mulheres. Se você é casado, aí tem aqueles cursos, né? Aprenda os 5 segredos da comunicação no casamento. Ou então, vá para um seminário para aprender como desenvolver intimidade. Será que é isso, cara, que Deus planejou? A sensação que muitos de nós têm é que falta uma grande história para viver. E isso, mano, tem roubado o nosso coração.
Muitos de nós perderam o coração porque não tem uma história para viver, ou então, talvez seja pior, alguns até sabem que tem uma história, conhecem a história, mas não encontraram o seu papel dentro dessa história. A sensação de desesperança em muitos é porque parece que não tem nada que ressuscite aquele coração que foi roubado, rendido, machucado. Parece que o roubo que nós sofremos, a rendição que sofremos, as feridas que sofremos, é tudo que a gente recebeu da nossa própria história daqui. Quando você pensa nisso, não dá uma sensação de falta de ar, não? Porque eu vou te falar uma coisa. Se o evangelho que você conhece não tira o seu fôlego, não bagunça a tua existência, uma outra coisa vai fazer isso. Você foi feito para isso. Para uma batalha, para uma aventura e para uma paixão. Para perder o fôlego apaixonadamente por um projeto que seja maior que você. A sensação que nós temos, quando a gente olha para muitos de nós, tá? Não estou falando dos ímpios, não, estou falando de nós. É que a vida parece, talvez, assim para alguns homens. Ó. Parece que muitos de nós estão experimentando essa realidade aí. Parece que estamos totalmente perdidos no meio de uma sequência de fatos. A sensação que nós temos é que a gente chegou atrasado. Sabe? Quando você vai assistir um filme e você chega 45 minutos atrasado, aí tu fica com aquela cara de, rapaz, eu acho que tem alguma coisa importante acontecendo. Tenho a impressão que existem os caras do bem e os caras do mal. Mas quem é? Já viu filme de espionagem quando você pegou no meio do caminho? Hoje à tarde eu estava assistindo um filme de espionagem com os meninos, eu dormi durante 20 minutos. Quando eu acordei, pensa num cara que não sabia onde estava. Era eu. Parece que a cada manhã de terça-feira eu estou completamente sem noção da história no qual eu vivo. O que está se desenrolando? Você precisa entender, amado, que você foi roubado. Você sofreu um assalto. Você foi pego de surpresa. Num movimento brilhante, o inimigo não só roubou o seu coração, o nosso coração. Ele roubou a confiança da nossa esposa, a esperança dos nossos filhos. E, de uma certa forma, na nossa geração, eu digo para você que Satanás, de uma forma brilhante, também roubou a única coisa que você pode usar para resgatar o seu coração: o Evangelho de Jesus. E aí, só que o diabo não tirou todo o Evangelho, ele tirou algumas partes, entendeu? E aí deixou para você o perdão e o paraíso, que o perdão te consola, e o paraíso te dá uma esperança. Só que a sensação, quando você olha só para o perdão e para o paraíso, é que isso não resolve, porque você tem o desejo de uma guerra, o desejo de uma aventura e o desejo por uma mulher no seu coração. E você ficar sem resposta para essas perguntas não vai te ajudar na jornada como homem. A sua jornada como homem é a sua vida e história e onde Deus te colocou no meio disso. Antes de entrar na jornada masculina, a gente tem que se orientar. Igual um grupo de militares se orientam para se direcionar numa terra onde eles não conhecem. Toda tropa de ocupação geralmente se instala num lugar onde eles conhecem muito pouco. Eles precisam de bússola, de mapa, de orientação, de inteligência para poder seguir. O objetivo desses encontros é isso. Nós precisamos ter clareza sobre a natureza do mundo onde vivemos, sobre a história que nós estamos inseridos e sobre qual é o nosso papel na história. Existe um termo militar para isso, chama-se análise de situação. Eu tenho que fazer uma análise de situação, e o objetivo desse encontro hoje é isso. A gente tem que entender que raio está acontecendo aqui.
O que é isso tudo? Onde foi que eu nasci? Em que momento? Que história que Deus está contando? E onde é que eu entro nessa história? Queridos, muitos irmãos, muitos discípulos, ficam tão envolvidos com o dia a dia que eles não sabem onde eles estão nessa história. Então eles têm a sensação de que os pastores, os líderes, esses sim têm uma história com Deus, mas ele está numa coadjuvância, ele é um figurante ali da parada, entendeu? Qual é o papel que Deus te deu para atuar nessa história? Qual é a sua missão nessa história? Se você não entender isso, você não consegue entrar na jornada. E se você não entra na jornada, você não recupera o seu coração. Bom, hoje nós vamos fazer isso. Vamos falar um pouquinho sobre a história maior que nós fomos inseridos. Nós vamos colocar nossas vidas dentro do contexto da história de Deus. É uma história que começa muito antes da nossa história. E, isso não começa com a vida, morte e ressurreição de Jesus. A vida e morte e ressurreição de Jesus é o ápice do terceiro ato. Vamos separar essa história em 3 atos. Tá? O ápice do terceiro ato é onde Jesus vive, morre e ressuscita. Não dá para entender o significado disso tudo se você não entender toda a história. Nós precisamos, além de focar na vida, morte e ressurreição de Jesus, para a qual todas as coisas apontam, nós precisamos focar no que aconteceu, o que gerou, o que propiciou isso. Não se trata de um estudo bíblico, eu falei isso da primeira vez, eu vou falar de novo. Se trata de você compreender e receber de uma forma entusiasmante o novo coração. Se você for parar para pensar, vamos falar do primeiro ato, tá? Primeiro ato, quando tudo começou. Nós temos que começar como todas as histórias começam. As histórias geralmente começam assim, era uma vez, ou seja, no princípio de tudo. E nas escrituras, 2 vezes está assim. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a gente não pode nem começar com isso, porque esse é o início do terceiro ato. E eu quero falar para vocês hoje do primeiro ato. O começo da humanidade na história é o terceiro ato. Mas para entender o primeiro ato, a gente tem que ir para João 1. Ali também está escrito no princípio, mas ele fala de muito tempo atrás da humanidade aparecer. Ele fala assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio, todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, amados, nesse texto, está abrindo as cortinas para nós. João fala sobre Deus. Um Deus não solitário. Um Deus triuno. Sobre a vida de Deus antes de tudo existir. Porque eu tenho a sensação de que alguns cristãos tratam desse assunto como se Deus estivesse entediado e sozinho. Ele resolveu criar tudo. Mas essa história começa bem antes da nossa entrada. E isso é muito bom. Deus não estava sozinho, sentado num trono entediado. Ele vivia uma vida intensa, em comunhão. Pai, Filho, Espírito Santo. O relacionamento mais essencial do universo. Eles interagiam, eles davam a vida um ao outro. Eu imagino essa cena não como um salão real com um trono cheio de formalidade. Eu imagino essa cena como uma mesa cheia, um baita banquete. E o pai e o filho interagindo ali, aquela coisa maravilhosa. Amor saindo pelos 7 buracos da cara. E eles dando a vida uns pelos outros. Se você for notar, isso é uma das coisas que nós desejamos nas nossas vidas. Nós ansiamos por essa relação de amizade, de interação. Na paternidade, nós esperamos ser amigos. Quando nós nos tornamos pais, esperamos ser amigos. Quando temos a nossa esposa, queremos desenvolver uma amizade. Quando nós encontramos amigos que nos aceitam, que nos recebem, que formam um band of brothers com a gente,
nós encontramos um sentimento de estarmos mais completos. Esse anseio existia no coração do Deus triuno. E ao sermos dele imagem e semelhança, foi plantado dentro de nós o mesmo anseio, de viver um para o outro. Nós fomos feitos à imagem dele. A compleição que nós vamos experimentar vai vir a partir dessa vida, entregue, sem reservas, sem limites, um para o outro. Então nós precisamos desvendar o primeiro ato da história. Era a vida comum, era a comunhão que Pai, Filho e Espírito Santo tinham. Olha que coisa linda. Para entender melhor isso, a gente vai pegar o iniciozinho de uma outra história. E deixa eu lembrar uma coisa que nós falamos na aula passada. Todas as grandes histórias têm a mesma estrutura. Todos os grandes mitos, lendas, filmes, conto de fada, toda história realmente boa conta uma mesma história. Sabe por quê, manos? Elas todas foram inspiradas no Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é uma história emocionante, entusiasmante. E essas histórias repetem a estrutura que o Evangelho nos dá. Essa história está escrita no seu coração. Então vamos à história. Quando pensamos sobre a vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, normalmente pensamos nos termos muito chatos. Parece que Deus é aquele velho enjoado que está sentado lá no trono sozinho. Mas não é. Ele governa sobre céus e terra para toda a eternidade. Mas ele não fica se esforçando nem cansado por causa disso. Tudo parado, tranquilo. Não é a vida de Deus essa. De jeito nenhum não é. Essa não é a vida que você também deseja. Sabe por que você não se conforma com uma vida chatinha? Vou te explicar porque eu vou te contar o segredo. Porque a vida de Deus é uma vida abundante, manos, plena. E quando ele te fez a imagem e semelhança dele, ele colocou esse desejo dentro de você. Então nós vamos ver agora um episódio do filme O Último dos Moicanos, o iniciozinho. Eu quero que vocês vejam que não tem um homem só, existem 3 homens. Tem um pai, um filho e uma figura que tipifica ali o Espírito Santo. Os 3 estão juntos em uma grande aventura. Quando você vê uma cena dessa, isso não mexe com você? Parece que tem um negócio que arde dentro do peito. As histórias têm um poder de nos capturar, mas isso ainda não foi usado o suficiente. O nosso coração, ele fala a língua das histórias. É por isso que Jesus nos ensina através de histórias. É por isso que as escrituras nos foram dadas em formas de histórias. E antes de nós termos as escrituras, a tradição oral era a contação de história. É assim que Deus se comunica com o mundo, queridos. É a natureza da realidade na qual você vive. Você está dentro de uma história. Você faz parte de uma história. Nós temos ali o companheirismo do Deus triuno, aquela vida intensa. No princípio da nossa história, você vê a amizade deles. As escrituras falam que Deus toma as nuvens por seu carro e voa nas asas do vento. Deus não vive uma vida chata de jeito nenhum. Ele não gasta o tempo sentado no trono julgando o mundo, colocando regra para a gente obedecer, porque afinal de contas, senão o negócio vai virar uma bagunça. Deus tem um grande coração. E nós conhecemos porque ele nos deu uma sua imagem. Nós somos ecos da própria existência de Deus. E se você não entende, não medita nisso, você está perdendo a oportunidade de descobrir a vida abundante. Pensa nas histórias de homem. Eu falei da última vez que se você quer ter assunto para a noite inteira, você junta um grupo de homens e conta uma história de aventura sua. Pronto, você não precisa falar mais nada. A noite inteira vai ter alguém contando história. E a maioria dessas histórias vai envolver outros homens. Não são histórias de solidão, talvez até algumas, não, quando diz respeito ao encontro com Deus. Mas a maioria são histórias de companheirismo, de fazer coisas juntos. Histórias de aventuras e alegrias compartilhadas. Eu estava meditando nisso hoje
e pensando na minha infância, né, nas ruas. Eu fui um cara sempre de poucos amigos. Meus amigos de infância eram meu irmão e um tio que é um ano mais velho do que eu, que crescemos juntos. Então eu tive o privilégio de passar muito tempo na minha infância brincando na rua. Arco e flecha, guerra de mamona com estilingue, carrinho de rolimã, subindo em árvore, pegando carona do lado de fora de ônibus. Eu morava numa capital, no Rio de Janeiro, soltando pipa, pegando passarinho. A diversão maior da turma era descer na rua de baixo e implicar com os moleques que era 2 vezes maior do que a gente e voltar correndo para casa. Tinha esse meu irmão e meu tio, da mesma idade, mais ou menos. Mas o melhor de tudo é aquela história que já existia antes de eu nascer. Meus pais, meus tios já faziam essas bagunças muito antes da gente. E à medida que eles nos contavam essas histórias, é como se eles nos chamassem para viver essa história. Eu não tive que criar essa história, eu não tive que pagar por ela, entendeu? Eu não tive que manter ela acontecendo como a maior parte da vida parece para nós. Foi um convite. Vem participar de uma história maior comigo. Meu pai, Timoteão, me chamou para dentro da história de vida dele. Assim como Deus hoje nos chama para dentro da sua. Aí eu fui crescendo, com 10 anos de idade, eu botei na cabeça que eu ia ser fuzileiro naval. Eu decidi que eu ia me tornar um membro de operações especiais, comando anfíbio do Corpo de Fuzileiro Naval. E comecei a me preparar física e mentalmente com 10 anos de idade. Em 92, eu fiz a prova de fuzileiro naval. 13 mil candidatos. Primeiro lugar, eu passei na prova física e teórica. 11 anos, mais ou menos, eu comecei a aprender a tocar violão. Novamente, o meu pai, Timoteão, me convida a fazer parte do mundo musical dele. E foi nesse momento que eu descobri, através da música, que quando eu tocava, algo acontecia no coração de Deus. Com 15 anos de idade, eu peguei a primeira vez carona de caminhão, fui para a estrada sozinho, com um violão nas costas, e peguei carona do caminhão do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Após os 28 anos, eu comecei para o mato sozinho, acampar no ermo, ficar sozinho no mato, já após a minha conversão. Passar mais de um dia em total comunhão com o Pai, solto. Nessas coisas, nessas histórias, a gente pode compartilhar as emoções, as descobertas, os desafios, a conquista. Há um tempo atrás, lá no Espírito Santo ainda, Deus me chama então para a vida no sítio, coisa que eu nunca tinha experimentado. Aprender a produzir comida para mim e para os meus irmãos. E aí, uma nova sequência de aventuras, já com o meu Pai Celeste me ensinando. Deus me ensinando algumas coisas, Deus fazendo algumas coisas comigo, Deus me fazendo prosperar em tudo que eu botava a mão. Aí ele vira e me diz, agora vai lá e faz isso com os seus filhos. Meu Pai Eterno me chama para a história dele e agora ele fala assim, agora vai lá, pega o Eric e o Caleb e chama eles para a sua história. Apresenta algum lugar a eles. Construam coisas juntos, façam coisas juntos. Convidar meus filhos para dentro da minha história, como o Pai convida você. E olha, muitos se convertem e substituem a figura do pai terreno por um irmão. É a pior coisa que alguém pode fazer. Porque o máximo que um irmão vai conseguir ser é tão imperfeito quanto o meu pai terreno. O objetivo de Deus é que você conheça por experimentar a paternidade que Jesus experimentou de Deus. O que Deus deseja é Ele comunicar a você. Você é meu filho amado. E eu tenho muita alegria em você. Esse é o primeiro ato, manos. Essa é a história de Deus se desenrolando. Toda história tem um vilão. E antes de seguir para o segundo ato, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que toda história tem um vilão? Já tinha percebido isso? É difícil pensar numa história boa que não tem um vilão, uma ameaça. Toda grande história tem um cara mau nela. Sabe por quê? Você precisa pensar nisso. Porque a sua história tem um vilão. Tem um mal operando contra você. Mas muitos de nós vivem como se não tivesse.
É uma vida muito confusa. Eu falei na aula passada. O cara vive como se fosse num jardim com um passarinho sentando no dedo dela. Quer dizer, não é necessariamente um homem, é a Branca de Neve de Walt Disney. Muitos cristãos têm uma visão ingênua do mundo. Vivem como se estivesse de volta no Jardim do Éden. Mas nós não estamos lá. Nós estamos aqui. E nesse mundo tem o mal. Esse mundo jaz no maligno. A sua história, brother, tem um vilão. Toda grande história está tentando, de alguma forma, acordar você para você enxergar que tem alguém mal na sua história. E que você não está nessa para ficar confortável. Se você quiser ficar confortável, você vai virar comida de um homem mau. Mas além do vilão, Deus também convidou outros personagens para essa história. Por causa do coração relacional de Deus, da generosidade dele, Deus começa então a convidar outros personagens. Primeiro, antes da raça humana, ele criou os anjos. Não é aqueles bebês gordinhos, fofinhos, sabe? Com um paninho assim em cima das partes íntimas. E fica voando por aí, fazendo as pessoas se apaixonarem. Não. Não são aqueles anjinhos religiosos com aquela carinha apática, com auréolas, sabe? Os anjos citados na Bíblia, mano, eles sempre estavam armados. Eles não carregavam harpinha para ficar cantando música. Eles carregavam armas. E além de ter armas, eles ainda tinham poderes, tipo X-Men, sabe? Eles eram criaturas aterrorizantes, cara. Os homens, quando viam esses caras, eles se jogavam no chão com medo de morrer, cara. E tu acha que você é mais bravo do que Abraão era? Porque Abraão, quando se deparou com o anjo a primeira vez, se jogou no chão e falou, pronto, ferrou, morri. Que criatura precisava para jogar um homem bravo como Abraão no chão? Quantos anjos foram necessários para destruir Sodoma e Gomorra? Quantos anjos foram necessários para matar todos os primogênitos do Egito em uma noite? E no final dos tempos, como diz Apocalipse, Deus envia 4 anjos para destruir 1/3 da terra. Será que esses bichinhos são gordinhos? Branquinho, do cabelo enroladinho? Nós estamos falando de criaturas poderosas, potentes, perigosas, cheios de energia nuclear dentro deles. Deus cria essas criaturas e chama eles para a história também. Então o cenário estava lá, montado. Relação, comunhão e essas criaturas poderosas. De que tipo de história a gente está falando? De que tipo de história Deus está contando aqui? Imagina o seguinte, se você vê um exército se posicionando na fronteira de um país, você pensa assim, nossa, que legal, como eles são organizados? Não. Quando um exército se põe em pé na fronteira do país, você pensa assim, ferrou, vai dar problema. Então, o que Deus está contando quando ele prepara o palco com essas criaturas de magnífica beleza e de um poder aterrorizante? Criaturas de uma presença mortal. Essa história, nem de perto, é segura e tranquila, como a maioria dos homens decide acreditar hoje. Sabe por quê, mano? Existe um senhor do mal. Existe uma mente maligna que projeta as coisas. No segundo ato, acontece algo que a gente precisa entender para saber por que a vida é do jeito que é no terceiro ato. O que eu estou fazendo com vocês é o mesmo que acontece no filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Desculpa, As Duas Torres. Eles se lembram quando Gandalf está tentando explicar para o Frodo o que estava acontecendo. O Frodo estava meio perdidão, sabe? O Frodo vê o Sméagol à distância, assim, seguindo ele, e fala assim, eu queria matar o Sméagol. Aí o Gandalf, que é um sábio, vira para ele e fala assim, você foi tão rápido em julgar? Como é que você consegue definir quem deve morrer e quem deve viver? E ele começa a contar uma história para o Frodo. Existe um senhor do mal. Existe um poder das trevas. É a história de Satanás. É isso que eu estou tentando fazer com vocês agora.
No passado, teve um anjo que era capitão dos exércitos do Senhor, ministro do louvor e da adoração de Deus. Era o guardião da glória do Senhor. Ele era chamado de Lúcifer e agora o seu nome é Satanás. Era bonitão, não tinha comparação igual a ele, mas ele caiu. Decidiu que queria um trono equivalente para ele, entendeu? Ele queria glória, admiração, reconhecimento para si. E isso é algo, você vai notar, que todo governante implacável quer. Pensa nos ditadores, Stalin, Mao Tse Tung. Quem discordava morria. Esses caras não queriam apenas poder, eles queriam adoração. Então Satanás convence 1/3 dos anjos do céu a se juntarem com ele numa guerra contra a luz. E aí você já sabe o que acontece. Não tem como as trevas resistirem à luz. E aí começa uma guerra no céu. Segundo ato. De novo, toda a grande história está de alguma forma te lembrando que existe uma guerra. Voltando aos filmes, e ao filme do Senhor dos Anéis especificamente, Gandalf explica sobre Sauron e a aliança que homens e elfos, esses elfos tipificam um anjo na história de Tolkien. E ele fala da grande batalha que acontece na era em que eles vivem. Nós vamos ver essa cena agora também. Expostos à guerra, desafiados. Satanás foi expulso do céu no segundo ato. Ele perde, cai junto com todos os seus anjos. Mas assim como Sauron, na história de Tolkien, ele não foi destruído. Eu fiquei pensando hoje à tarde que, apesar desse desgosto, dessa coisa ruim ter acontecido, Deus não se abateu como pai que era. E o projeto de criar o homem e nos tornar participantes dessa grande história agora, que não tinha nada a ver com Satanás, foi cumprido. Deus não criou o homem para o homem agora ficar brigando com o diabo. Deus criou o homem para o reflexo da sua glória, para ser participante daquela história. O amor entre Pai, Filho e Espírito Santo eram tão grandes, tão vivos, que explode na criação. E agora o homem vai sendo colocado nessa história. E até que você compreenda essa realidade, você não consegue entender direito a vida. Nós não entendemos porque os relacionamentos com pessoas, e até com as pessoas que nós amamos, são tão difíceis. Não entendemos que foi preparado contra nós desde o nascimento. Nós não entendemos o que foi preparado contra nós desde o nosso nascimento. Nós não entendemos por que sofremos as feridas que sofremos, ou quais são as mensagens das quais você vive debaixo, o que você acredita na sua mente, e por isso você tem que encarar outras batalhas. Muitos vivem como se fosse só a gente Deus, como se a gente estivesse num navio de cruzeiro. Não, o que importa agora é o entretenimento. Eu sento num banco, assisto o grupo de louvor, dou minha ofertinha lá, assisto uma pregação e vou embora para casa feliz. Semana que vem eu estou de volta. Só que isso não é a vida real. Nós estamos num navio de guerra. E sabe o que me faz mais ter certeza de que as pessoas vivem como se estivessem num cruzeiro? O governo manda para todo mundo ficar parado dentro de casa e todo mundo obedece. O governo manda todo mundo usar máscara e todo mundo obedece. Não há contraposição, não há questão. E a obediência é uma coisa boa, até que ela fira um propósito de Deus, manos, um princípio de Deus. Na hora que qualquer obediência fere um princípio de Deus, ela deve se transformar em desobediência. Porque importa agradar a Deus antes de agradar os homens. Essas pessoas não levam o mal a sério. Não de verdade, sabe? Levar o mal a sério, de verdade, é quando você se levanta para combater ele.
Mas você precisa recuperar o seu coração para isso. Existem muitos estudiosos da palavra hoje, que são homens fracos, ingênuos. Pega um cara que nunca usou uma espada na vida e bota ele para lutar com gladiadores, entendeu? E essas pessoas acabam se declarando abandonadas pela igreja, abandonadas por Deus. Os irmãos me deixaram. Deus, por que você me deixou? Melancólicos. Por que a vida é tão dura? Por que essa tragédia, essa dor, esse sofrimento? O que está acontecendo? É como se Deus estivesse fazendo essas coisas no mundo. As pessoas culpam Deus porque elas se negam a enxergar a verdade. E a verdade, brother, é que você está num campo de batalha. E se você não aprender a recuperar o teu coração, se posicionar como homem, você vai ver o sofrimento atingir o teu coração, a tua mulher e os teus filhos. E você vai ficar vendido, sem poder fazer nada. Outros andam em outro exagero, já culpa o diabo por tudo. O inimigo é real. A história tem um vilão. Nós temos um inimigo e precisamos viver na realidade. Precisamos acordar para a história na qual nós estamos vivendo. O final do segundo ato é a queda de Satanás. Mas lembre-se, ele não foi destruído. E a gente vê isso bem claro no início do terceiro ato. E agora sim, Gênesis 1 começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Hebreus, na verdade, nós lemos quando Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio dessa parte da história. Ele criou um mundo cheio de aventura, impressionante em beleza, que tinha um inimigo lá. E ele cria também um homem, guerreiro, aventureiro, com um desejo avassalador pela mulher. Esses dois são criados como aliados de Deus. E não é qualquer aliado, não, eram aliados íntimos, para esse momento. E ele te deu esse coração porque esse era o seu lugar na história. Você precisava desse coração porque tinha um inimigo na história. Você tinha uma missão, expandir o jardim, multiplicar os filhos, até que toda a terra se enchesse do conhecimento da glória de Deus. E para isso você precisava de ter um coração disposto à guerra, um coração desejoso da aventura e um coração desejoso pela mulher. Você vai precisar desse coração. Você vai precisar ter ele todo de volta. O papel que Deus deu para você e pela natureza da história no qual você foi colocado. Ele criou você para a batalha porque ele quer que você se junte a ele na sua guerra contra o mal. Ele te deu um coração aventureiro porque ele te deu toda a terra e tudo que há nela para você cuidar. Música, ciência, indústria, tudo isso Deus deu ao povo dele. Os salmos dizem assim, ó, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele te deu desejo pela sua mulher para você resgatar essa mulher. Porque você vai precisar disso também. E você tem a missão diante de Deus de conduzir ela a participar dessa aventura junto com você. A maior aventura da sua mulher, cabeção, não é cuidar da sua casa. A maior aventura da vida da sua esposa não é cumprir as obrigações sexuais dela. A você foi dada a responsabilidade de, assim como Deus te fez participante da história dele, você fazê-la participante da sua história. Ajudar, servir, capacitar para que ela resgate outros, para que ela enfrente Satanás. É tua responsabilidade, não é do teu discipulador, nem do teu pastor. É tua responsabilidade. Pare de reclamar da sua esposa. Na hora de levantar de reclamar dela, costura a tua boca. E lembra que você não está fazendo o seu serviço. Acorda. Veja, o mal estava ali. Satanás já estava lá naquele jardim. Caído, destruído, impotente contra Deus. Ele não tinha. Satanás não é inimigo de Deus. Ele não tem como enfrentar Deus. Covardemente, ele decide destruir aqueles a quem Deus ama.
Ele estava esperando por uma chance de se voltar contra Deus. Ele sabia que não podia usar a força. Então ele usa uma tática diferente. Ele decide ir atrás daqueles que carregam a imagem de Deus. O teu inimigo vai fazer tudo o que puder para tragar aqueles a quem Deus ama. Sabe por quê? Porque ele quer ferir o coração de Deus. Quando o diabo perceber que ele não pode mais te tocar por causa da unção do Senhor que está sobre você, ele vai tentar tocar na tua esposa. Ele vai tentar tocar nos teus filhos. E cabe a você, sacerdote, instruí-los a participar da história que você foi participado. Em todas as histórias, isso acontece. Eles não conseguiam pegar o William Wallace, aí eles vão atrás da amada dele. Eles não podiam pegar o Máximos, eles vão lá e matam a esposa e o filho deles. Notou? Acontece em toda a história. Ele vai atrás do homem e da mulher, mas o homem caiu. Mas ainda assim, não era o final da história. O pecado não define nada, queridos. Tá bom? O pecado não define nada. Deus define as coisas. A glória, o reflexo da imagem de Deus foi perdida. Mas Deus surge, manos, como um pai poderoso e se levanta para restaurar a história. Deus, no jardim ainda, se levanta e vai buscar Adão. No capítulo 3, Deus vem até Adão. Olha essa cena, que lindo. Deus buscando pelo homem. Ele vem e pergunta assim no jardim, Adão, onde você está? Cara, será que Deus não sabia? O Deus do céu e da terra não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Deus não entrou no jardim marchando, arrancando as moitas e gritando, Adão, seu miserável, o que você fez? Vem já aqui. Agora você está encrencado. Não. Deus entra sereno, manos, e fala, Adão, onde você está? Deus vem procurando por nós, buscando a gente. E por todo o Velho Testamento, Deus continua buscando os homens. Abraão, Isaac, Jacó, o povo dele. E Deus busca e fala assim, voltem para mim. Eu sei onde está o coração de vocês. Sansão, Gideão, Davi, Salomão. Mas eles sempre caíam. Eles sempre fraquejavam. Segunda Crônicas diz assim, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, a fim de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu estou adiantando no final do filme, tá? Eu estou te dizendo o endereço do seu coração. O endereço do seu coração restaurado como homem é um coração que é totalmente dele. Totalmente dele, amados. E aí, no meio de tudo isso, de falhas consecutivas, entra Jesus. O Deus eterno, agora encarnado em homem, entra na cena. E quando Jesus aparece na cena, acontece um negócio surpreendente. O autor da história entra agora como personagem principal para resgatar o povo dele e para mudar esse ciclo de cai e levanta. A vinda de Jesus não é como aquela cena do presépio, sabe a cena do presépio? Peladinho lá no meio da paia? Não. Não tem árvorezinha verde com bolinha vermelha. Não tem um velhinho gordo de roupa vermelha na cena do presépio, na cena do nascimento de Jesus. Olha para Apocalipse 12. É aquilo que é o Natal. É uma guerra no céu. Um dragão tentando matar uma mulher e uma criança. E a mulher e a criança se escondem no deserto. E o dragão não consegue matar. Isso é o Natal. João fala de um confronto massivo entre reinos.
E o príncipe desse século inspira um rei maligno, demoníaco, a se levantar e matar todas as crianças da cidade de Belém. Quanto choro teve naquela cidade? Vocês acham que essas coisas aconteciam publicamente? Não, naquela época se preocupavam com a vontade popular. Eram homens que conheciam as casas, entravam, se filtravam e matavam. E ninguém podia falar nada. As pessoas não tinham defesa contra isso. Para ter a verdadeira imagem do terceiro alto, você precisa entender que Deus invadiu o reino desse mundo. Deus, cansado de ver os assaltos que nós sofríamos, Deus vem e assalta o reino das trevas agora. Só que a missão nesse assalto era eu e você. A vinda de Deus para resgatar um homem e o coração desse homem. Bom, então eu não estou tentando chocar, ou amedrontar, ou mexer emocionalmente com você, ou te levar para lugares que Deus não quer te levar. Eu quero simplesmente descrever de uma forma adequada para você a natureza do mundo que a gente está vivendo. Você precisa entender que quando você nasceu num mundo em guerra. E se você ficar dançando balé no meio do campo de batalha, você vai tomar um tiro. Guerra é o pano de fundo da nossa vida. As escrituras deixam isso bem claro o tempo todo. De fato, batalhas e guerras são pano de fundo. Olha para Êxodo. Deus falou para o povo, vocês podem recuperar a terra. E Deus não foi na frente matando os outros, não. Deus deixou o povo batalhar. A saída do Egito é a grande história de libertação do povo de Deus. É uma simbologia da salvação através de Jesus. Batalha. Deus foi à guerra para libertar o povo. Depois tem guerra para chegar na Terra Prometida, guerra para entrar na Terra Prometida, guerra para manter a Terra Prometida. É uma batalha atrás da outra. Sansão foi lá e fez guerra. Josué fez guerra. Davi fez guerra. A história não muda quando Jesus vem. E parece que alguns cristãos usam essa história de dispensação da lei e da graça para justificar a falta de masculinidade nos homens hoje. Esse é o pano de fundo de nossa realidade. É uma guerra. Mas é também uma história de amor, de paixão por Deus, pela noiva. Você precisa entender, primeiramente, é uma história de amor, que está no meio de uma história de uma batalha, de uma guerra. Se você pensa que eu estou exagerando, como é que você me explica a realidade que a gente vive? Como é que você explica a história de vida do seu pai? Você sabe quantas vezes o seu pai foi roubado? Sabe as feridas que ele te causou? Você sabe quantas feridas foram causadas nele? E você sabe que ele não tinha alguém para ajudar ele como você tem? Como é que você explica a dor dos homens ao redor de você? Você consegue ver a devastação? Os caras totalmente por fora, cativos, escravos, feridos. Tem homens, queridos, que nem gostam de assistir falar sobre hombridade, de tanto que dói neles. Eles mal podem rastejar até a praia. Se você sentar e ouvir as histórias com honestidade e compaixão, é de cortar o coração. Nós precisamos do coração. Nós vivemos num mundo em guerra. Tem uma legião de pessoas feridas do nosso lado. A razão por que você recebeu um coração de guerreiro, um coração para aventura e para resgatar, é porque você precisa desse coração. Você vai precisar de todo esse coração para viver o evangelho que Jesus quer que você viva. Não essa chatice congregacional que nos ensinaram na religião. Para viver na realidade plena da história que está se desenrolando, você precisa desse coração. Porque a vida, morte e ressurreição de Jesus é o ápice, é o clímax do terceiro ato. Ele resgatou a gente, ele agora nos chama de aliado, ele nos cura,
Ele colocou o seu nome em nós, ou seja, nós somos do clã dele, nós somos da família dele, para sermos irmãos de Cristo Jesus. E agora ele está nos restaurando ao Pai. E nós temos uma missão. O terceiro ato está no meio dele, no finalzinho talvez ali, mas logo, logo chega o quarto ato. O quarto ato é a eternidade. E esse vai ser o momento que nós vamos triunfar sobre o nosso inimigo. O quarto ato é o próximo capítulo. As pessoas chamam isso, os americanos gostam de chamar de paraíso. Eu prefiro chamar de eternidade. O que se diz que faremos no quarto ato? As pessoas ficam falando que nós vamos ficar lá cantando 24 horas. Sério? Para sempre? A Bíblia não diz isso. Deve ser brincadeira esse negócio, cara. A gente poderia pensar num final melhor para essa história. Em menos de 5 minutos. O que a Bíblia diz sobre esse quarto ato? Você acha que nós podemos desejar mais do que Deus deseja? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que a gente não consegue sonhar mais do que Deus. É melhor do que você pode imaginar. A eternidade não é um encontro geral da igreja que não acaba mais, manos. Pelo amor de Deus. Tudo novo. Nós vamos adorar a Deus, porque finalmente toda a vida vai adorá-lo. Mas olha como Jesus descreve a sua vinda. Primeiro, em Apocalipse 21:5, ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Em outro texto ele diz, o João diz, e vi um novo céu e uma nova terra. É uma nova terra, mano. É um novo céu. Uma esplêndida história que agora continua por toda a eternidade. Agora em uma comunhão íntima com Deus, madura. Paulo diz que nós vamos conhecê-lo da mesma forma que nós somos conhecidos por ele. Olha que maravilha. E pensa no Evangelho do Reino. Se você volta às parábolas que Jesus contou sobre o Evangelho, eles falam do Evangelho do Reino. Se volta a Mateus, Marcos, Lucas, João, quando eles descrevem o que Jesus ensinou, eles falam que ele ia pelas vilas povoadas pregando o Evangelho do Reino. Ele conta histórias como a parábola dos talentos, onde 2 caras foram recompensados e um não. O que os 2 caras ganham como recompensa por sua vida na terra? O reino. Na versão de Lucas, um deles ganha 10 cidades para governar. Na versão de Mateus, ele é colocado sobre um estado. Ele não os manda para a igreja ficar adorando o resto da eternidade. Ele dá o reino para eles. E a parábola das ovelhas e das cabras, vocês lembram? Lá em Mateus 25. A gente fica tão focado nas cabras e elas têm um final muito trágico. Mas o que ele diz para as ovelhas? Venham, benditos do meu Pai. Venham e tenham um reino por herança. O reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Onde nós estamos agora, mano? Toda jornada masculina é sobre moldar o homem até o ponto que Deus possa fazer dele um rei. Reino e sacerdote. Isso é a jornada masculina. Tem fases, processos, provas, testes, cura, recuperação que o homem tem que passar para poder governar. Sabe para quê? Para que você não seja um prevaricador, um aproveitador, um abusador quando você governar. Toda vez que você tiver um sentimento que não estejam te reconhecendo, lembra disso que eu estou te falando. Porque Jesus disse, eu vim para buscar. Eu vim para resgatar o que estava perdido. O quarto ato é incrível, amado. É a restauração do reino. Romanos 8 diz que toda a criação geme pelo dia em que os filhos de Deus serão revelados. É um processo de restauração. Hoje da tua vida, mas que vai atingir todo o planeta. Tem perdão? Tem. Tem expiação de pecado? Tem. Mas também tem muito mais, amados. Deus está atrás de restaurar você como homem, para viver a história junto com ele. Tomar o seu lugar e para governar como ele faz. É por isso que diz em Apocalipse, referindo-se aos santos, que eles reinariam com ele eternamente. É uma tremenda história essa que nós estamos vivendo.
E toda grande história aponta para essa. Se você olhar para a história de Máximos no filme Gladiador, nós vimos o trailer no início, é a história de Jesus Cristo. O general que se tornou escravo, o escravo que se tornou um lutador, um guerreiro, e o guerreiro que derrotou o império. Jesus é Senhor, mano, mas quando ele vem à Terra, ele vem como servo, como escravo. E outra, ele ainda diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar o homem contra o seu próprio filho. Gladiador, inclusive, significa homem com espada. Jesus veio para lutar para a sua liberdade. E ele derrota todo o império das trevas por causa disso. Ele não derrotou o império romano, entende? O império das trevas. No final do filme Máximos, ele entra numa luta com Cômodos, aquele imperador mauzão lá. O cara do mal. Ele tomou o trono que não pertencia a ele, era um usurpador. Você percebe essas parábolas? Deus fala com você nessas coisas? Essas coisas estão escritas no seu coração, no coração de um homem, de forma profunda, querido. Se você começa a ver essas coisas com os seus olhos, você vai ver em todo lugar. Essa é a história que Deus está tentando mostrar para você, que Deus quer mostrar para o mundo. Máximos, no final da história, derruba o imperador malvado lá, mas perde a própria vida. Parece com alguma história que você conhece isso? E a cena, então, mostra a transição do terceiro para o quarto ato. Nós somos livres agora, por causa do sangue dele. A gente vai ver ele novamente, mas ainda não. O evangelho é tão lindo, manos. O evangelho é muito melhor do que a religião contou pra gente. E eu não estou falando da religião dos outros, não. Estou falando da sua religião. O ladrão vem para roubar. A distração tentando tirar você desse momento. Você vai precisar batalhar com a sua distração nesses dias. Alguém perto de você começa a te amolar, te incomodar. Você vai ter que lutar por isso. O inimigo constantemente tentando trazer coisas ruins sobre você. Tirar o que de bom Deus quer fazer nesse momento. Nessa história, Máximos tipifica Jesus, o grande guerreiro que dá a sua vida por amor ao seu povo. Gálatas 5:1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se você não entender que você está numa guerra, você não vai experimentar o que é essa amizade com o teu capitão. E você não vai sentir saudade dele. Sabe por que eu sinto saudade dele? Por isso, mano. Porque nenhuma das minhas batalhas eu estive sozinho. Em todas ele estava comigo. E eu sei exatamente onde ele estava e o que ele estava fazendo. Nós vivemos em algum lugar bem adiantado do terceiro ato. Os campos dourados do reino estão vindo. A restauração está vindo. Em Lucas, Jesus fala da restauração de todas as coisas. Mas agora, a história de amor acontece no meio de uma guerra. É o evangelho da restauração. Perdão para que nós pudéssemos ser restaurados. Porque o Filho do Homem, em mim e em você, veio resgatar o que estava perdido. Esse é o contexto da nossa vida. Esse é o evangelho, a boa nova. Essa é a oferta. É onde vivemos agora. Deus não quer te fazer membro da igreja. Deus quer te dar de volta o seu coração que você perdeu. Para você ser participante dessa história. Deus não quer que você seja aquele cara com a cabeça na geladeira, sem a menor ideia do que estava acontecendo. Aqueles que foram chamados são agora filhos de Deus, exatamente como Jesus. Uma coisa muito poderosa que acontece no final do filme Gladiador é que Lúcio, aquele menino, era atormentado pelo imperador mal lá, por toda a vida, Cômodos. Quando Cômodos morreu, o menino foi libertado. Tem algo muito poderoso nessa história aqui para nós, queridos. Jesus vem contra os nossos inimigos para libertar o menino
dentro de nós, para curar esse menino, restaurar ele, encher ele do amor de um pai que não falha. É isso que ele quer. É isso que ele está atrás em tudo o que ele tem nos falado ou feito. Resgatar o coração de filho amado, coração de um guerreiro habilidoso, coração de um homem que é participante da sua história.